ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão dessa palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos, invoquemos o auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, estamos fazendo um caminho belíssimo com Jesus através do Evangelho de Marcos. Hoje, mais uma etapa. Nós vimos na sequência dos domingos anteriores, no segundo domingo passado, Jesus foi a Nazaré, sua cidade, foi à sinagoga no sábado e pôs-se a ensinar. E o povo da sua comunidade, da sua aldeia, não o acolheu com a sabedoria de Deus, porque reivindicou nele apenas o carpinteiro, um igual a nós. De onde lhe vem tanta sabedoria? E Jesus saiu dali, admirado com a falta de fé deles. Domingo passado, sem desanimar pela rejeição na sua terra, na sua aldeia, Jesus foi sextuplicar o trabalho. Chamou os 12 apóstolos, constituiu 6 equipes e enviou-os 2 a 2, dando-lhes instruções e dando-lhes poder. Os apóstolos partiram. E hoje eles voltam apresentando o relatório da missão. Você tem aí no seu folheto, número 11, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 30 a 34. Vamos lá? São só 5 versículos, mas de uma densidade
extraordinária, muito típica do evangelista Marcos. Esse trecho, Jesus acolhendo os 12 apóstolos missionários que retornam da missão, esse trecho vai marcar a direção do modo com que Jesus vai se comportar a partir daqui no Evangelho de Marcos. Tem um elemento característico que decide a partir daqui a atitude e o modo com que Jesus vai atuar em sua ação no mundo e na forma de conduzir os apóstolos. Vamos lá? Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Cole neste verbo. A partir daqui, é o capítulo 6 de Marcos, são 16 capítulos do Evangelho de Marcos. A partir daqui, este verbo ensinar vai ser uma espécie de chave para você interpretar o Evangelho todo. Em que consiste o ensino de Jesus e o ensino da igreja? E qual é o modo com que Jesus e a igreja são acolhidos nesta presença de ensino? Na verdade, vai ser o ponto, como há 2 domingos atrás, lá em Nazaré, vai ser o ponto de estrangulamento. A comunidade de Nazaré não aceitou Jesus ensinando, aceitou-o apenas como carpinteiro, um dos nossos. Os apóstolos retornam, fazem um relatório bonito para Jesus, e Jesus vê na ação dos apóstolos a continuação da sua própria missão, que é isto: a igreja deve atuar a mesma obra e ação de Cristo. Tudo que haviam feito e ensinado. Jesus acolhe os missionários no fim da exaustiva missão, propondo-lhes um mimo. Vamos lá? Ele lhes disse, versículo 31, ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Olhe só, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus sente que os discípulos precisam de restaurar as forças, precisam de um encontro com Ele. Propõe-lhes um retiro de descanso, as férias que alguns de vocês estão ou já usufruíram nesses tempos de julho. Propõe um descanso, mas não qualquer descanso, sozinhos, com Jesus, num lugar deserto. Aqui já aparecem muitas implicações. Muitas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, mais ou menos nessa mesma abordagem, os discípulos voltando da missão, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos de carregar pesado fardo, e eu lhes darei descanso. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não quero gente cansado, estressado comigo, não. Vinde a mim, vem descansar, porque não combina eu te chamar e te enviar e você ser sempre um exausto. Nós vivemos na sociedade do estresse. Tanto o estresse pelo excesso de atividade, quanto o estresse pelo excesso de estímulos internos para curtir e usufruir a vida. Eu acompanho pessoas, 10, 15, 20 anos, e você não vê
nenhuma das conquistas na vida dela alcançar nela um processo de razoável estabilidade psicológica, emocional, afetiva e espiritual. Ela vive, seja no estresse da atividade do trabalho ou no estresse da expectativa alimentada o tempo inteiro em mais. É uma expressão que surgiu nos anos 90, uma sociedade adolescentizada. Nós adultos nos tornamos adolescentes e comportamos-nos como adolescentes num processo permanente de aventura excitante. A sociedade do estresse, ela gera dois movimentos doentios: aquele tipo de gente que não sabe parar e descansar, que não desliga, que até quando está parado tem que ter o sentimento que está produzindo e organizando as coisas o tempo inteiro. O doente de tanto que é marcado por achar que precisa estar na ativa permanentemente, como nós vivemos um outro polo, um outro extremo. Tem tanta coisa para fazer e eu já fiz e tentei tanto que nem compensa fazer mais nada. Tem os estressados que não sossegam e os decepcionados que acham que não compensa fazer mais nada, inclusive no meio da juventude. Há poucos dias eu abordava aqui o número daqueles que na juventude, dos 15 aos 29 anos, nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego, não sentem vontade de nada. Esta sociedade doente precisa descobrir uma relação, um modo de relação nova com Jesus, uma relação baseada em cultivar nele o meu descanso. Jesus é para você uma fonte de descanso? O domingo, o dia do Senhor, na fé católica, na fé do Novo Testamento, é por excelência o dia do Senhor, o dia do senhorio de Deus. Bento XVI diz que o domingo, é uma reflexão maravilhosa que ele fez, que o domingo é por excelência o dia de devolver a nossa vida ao senhorio de Deus, no nosso corpo, recuperar nossas forças, nossas energias em Deus, recuperar e regenerar nossa relação com Deus no relacionamento. O domingo é o dia da convivência, da família, da gratuidade, do não fazer nada, do conviver longamente juntos, na casa, sozinhos, em casa e na família, curtindo uns aos outros. É o dia da reconciliação consigo mesmo, com os outros. É o dia, diz Bento, da reconciliação com a criação, porque o domingo é o dia primordial, é o dia em que Jesus se manifesta ressuscitado, e Maria de Magdala, que a gente celebra a festa da apóstola essa semana, pensa, e ele é o jardineiro que veio restaurar a criação, o Éden perdido. E domingo é o dia de reconciliar nossa relação com Deus. Domingo, portanto, é o dia de você com você, você com o próximo, você com a criação e você com Deus. Esta ordem restaurada e regenerada no domingo e também nas férias. Como é importante a família, e mesmo quem não vive num ambiente de família, mas profissionalmente, dê conta de desligar e regenerar as suas forças e transformar suas férias ou o domingo no dia da restauração de seu vigor. Infelizmente, também nesta linha do domingo, o dia do Senhor, Bento XVI tem uma abordagem maravilhosa que ele diz: era para ser o dia primordial, o primeiro de todos os dias, o dia da restauração da vida no encontro com o ressuscitado, e por causa dessa restauração, o dia em que te alimenta e te sustenta
com toda a força necessária para a semana inteira. Amanhã é segundo dia. Diz Bento que nós causamos um prejuízo tão grande invertendo a ordem das coisas, que o domingo se tornou o fim de semana, se tornou o fim e não o começo primordial. Olha que elaboração. E se tornou o fim, inclusive, porque muitas pessoas projetam para o sábado e para o domingo dias de exaustão. Assim, não sabe conviver em família na gratuidade do desacelerar e conviver. Não sabe transformar uma refeição no domingo, e eu tomo aqui um modelo, existem tantos outros, mas um modelo de refeição como esse que a gente herda dos europeus. Um dia de tomar uma refeição assim, 4, 5 horas, 6 horas de convivência. Mas é de convivência. Quem teve a graça e tem a graça de conviver com o povo mais de uma identidade europeia, sabe que a gente não fica 4, 5 horas numa mesa, no interior da Itália, mas 4, 5 horas comendo o tempo inteiro. Aqui no Brasil, se alguém te chama para almoçar no domingo, começa a comer 11 da manhã e chega, o almoço está pronto 5 da tarde e é comida uma atrás da outra que você chega a uma certa altura, você já se entupiu que nem come. Porque nós transformamos o domingo no dia exaustivo da excitação dos sentidos. Tem que estar o tempo inteiro mastigando e comendo alguma coisa. Deveria ser, primeiro prato, um longo tempo de convivência e gratuidade. O segundo prato, um longo tempo de convivência e gratuidade. Não, parece que estar com você só não compensa. É preciso estar tendo prazer e comendo e excitando-se com comida e bebida o tempo inteiro. Parece que o viver juntos já não é também uma refeição, porque a gente come também presença, amizade, gratuidade, afeto, não come? A gente se alimenta também disso. Então nós deveríamos corrigir essa imposição de padrões culturais que transforma a gente em escravo daquilo que a indústria do entretenimento faz. E o domingo, o dia primordial, o dia da regeneração, é regeneração para quem? Porque você termina o domingo tendo que tomar um monte de remédio para digestão e a dona da casa está exausta. E a paciência para segunda-feira no limite, porque tem um monte de coisa para correr atrás. Então, o ficar sozinho é um código de aliança, é um código de vinculação, de descanso. Vamos lá? Agora vem uma nota que já apareceu lá no capítulo 2 de Marcos. Ainda no versículo 31. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Isso nós vimos há 6, 7 domingos atrás, quando o evangelista Marcos disse esta nota, que Jesus, no começo da atividade, tinha tanta gente mobilizando a atividade de Jesus e dos discípulos, que eles não tinham tempo nem para comer. E a família de Jesus veio de Nazaré e queriam agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Lembra? É a sociedade, de novo, do estresse. Tem um livrinho muito bacana, entre nós padres, a gente tem estudado muito ele, que se chama, está em PDF na internet para todo lado, chama A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. É uma abordagem muito interessante. Para vocês, pais e mães de família, avô e vó, pensarem e refletirem um modo novo de criar e cultivar o vínculo na família. Aqui parece Jesus e a igreja tomados e ceifados pela sociedade do cansaço, não tinham tempo nem para comer. E uma das causas das doenças da saúde, da fragilidade da saúde dos adolescentes, tem a ver com maus hábitos de alimentação, não é? Quem é mãe, quem é vô e vó, e que tem
ao menos no meu tempo era, eu tive a graça de ter sido educado nesse tipo de ambiente. Papai e mamãe constantemente faziam esse tipo de observação com a gente. Menino, desacelera, come, mastiga, saboreie. Não é? Delicadezas assim, delicadezas básicas, até do tipo de coisas que moldava o comportamento civilizatório da gente. Não conversa com a boca cheia, não é? Fecha a boca para mastigar, coisas básicas. Hoje a gente vê uma perda total desses elementos que compõem a base das relações, assim, mas é um degenerar completo. Parece que tudo é feito para desmantelar aquele ambiente básico e civilizatório de código de relação costurado na família. Era lá nesse ambiente que o pai e a mãe percebiam o filho mais ansioso, mais complicado e desordenado na forma de alimentar, mais necessitando de um tipo de: meu filho, minha filha precisa de um pouco de atenção, ele não está sentindo, está comendo e nem saboreia a coisa gostosa que come, porque ele está precisando de um outro tipo de alimento. Era assim os ambientes. Quando a gente esvazia, do ponto de vista sociológico e antropológico, esses ambientes de codificação dos vínculos, pode programar para a dependência da remedeira que nós estamos. Precisa comprar remédio para tudo quanto é trem. Famílias doentes. Vinde descansar um pouco, ainda que tenha tanta gente chegando e saindo que não tenha tempo nem para comer, desliga. Versículo 32. Olha só. Então, de novo a insistência do evangelista Marcos. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Um mimo de Jesus. Sozinhos para um lugar deserto e afastado e de barco. De barco. Vamos providenciar os recursos para a gente sair e descansar. Vamos providenciar os recursos. Tem pai que às vezes dá conta de providenciar os recursos, mas não dá conta de ter paciência para ficar sozinho e afastado com os filhos. Isso existe? Se terceiriza a relação e o cuidado das crianças para tudo quanto é tipo de indústria, especialmente dando um celular para dizer: vê se me erra, menino, está aqui, te dei a melhor máquina. Assustador você ir num restaurante hoje e ver família inteira, cada um com o seu assim. E também nas casas, nas famílias. Esses tempos, uma família insistindo, eu quase nunca, não sou muito adepto de frequentar casas, porque sei o preço e as consequências disso. Gosto de ir para visitar o doente, para dar uma bênção, mas evito essa parte muito de ir para comer, porque nós padres já temos a fama de comer demais. Mas esses dias uma família insiste, eu fui. Cheguei lá, vendo cada um com seu celular, e quando paravam para conversar comigo, era para contar a história do cachorro, do quanto o cachorro é inteligente, é sabido e é um membro da família, porque o cachorro faz isso, faz aquilo, e o cachorro toda hora mordia em alguém, puxando, pedindo atenção, porque cada um, e o padre lá, cada um com seu celular, e ainda querendo me mostrar vídeos. Numa certa altura, vocês sabem já do meu temperamento, eu disse: eu vim aqui para ver vocês verem vídeo e escutar história de cachorro. Eu peço ao Divino Espírito Santo que ajude vocês a encontrarem vocês aqui. Porque é um esvaziamento. Inclusive, minha gente, eu vou dizer uma nota que não é simples o que eu vou falar, até porque eu também tenho cachorro.
Mas me assusta ver essa cultura moderna de quem tem bicho e chama pai de pet, mãe de pet. Não trabalha esse conceito, não. Primeiro que um cachorro que é pai de cachorro, ele tem a relação com a cadela e nunca mais encontra ela, a não ser quando estiver no cio de novo. E mãe de pet é assim, a cachorra desmamou o cachorro e nunca mais olha nele. Se ele querer ficar perto, morde. Então, não use um conceito cristão, um conceito tão nobre para a relação com o cachorro. Não é porque ele é de menos, é um dom, uma beleza da criação. Mas não trabalhe esse conceito de paternidade e maternidade vinculando ao animal, porque ele, no mundo animal, não tem a mesma natureza humana. Está claro isso, gente? Isso é um atraso, isso é um retardo. É só uma sociedade doente emocionalmente. É só uma sociedade escrava das desordens afetivas que precisa apropriar-se dos conceitos cristãos e humanos do ambiente, da relação humana, para projetar na criação. Não é por grandeza e nobreza de relação com o pet que você está vendo o tanto de farmácia que tem aberta 24 horas, distribuidora de bebidas 24 horas e agora tem os pets 24 horas também. Uma sociedade doente, viciada em cuidar de afetos que não edificam. Uma sociedade projetada. Essa semana eu vi uma frase fantástica de um grande pesquisador do cosmo, um astrônomo. Ele diz: faz tão pouco que chegamos e já estamos indo. A tese dele é que a humanidade está para acabar aqui no planeta. Chegamos há pouco tempo e já estamos indo embora, porque se nós continuarmos nos tratar do jeito que nós estamos nos tratando e tratar a natureza do jeito que estamos tratando, vamos embora logo. Nós vamos acabar com a criação, porque é preciso de um ordenamento fundante, e esse ordenamento passa por ficar sozinho, num lugar deserto e afastado, você com Jesus, nós com nós, nós com a família, pai, mãe, filhos, reservarem-se isso, esse mimo, esse capricho. Agora, vamos lá? Vem o desfecho. Versículo 33. Muitos os viram partir. Leiam. E reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. A multidão das cidades circunvizinhas todas, atenta para os apóstolos que foram enviados em missão, voltam apresentando um relatório magnífico para Jesus. E Jesus pega os apóstolos missionários cansados da missão e retira-se com eles. A multidão os vê partir, saem, reconhece, vê, reconhece e sai correndo a pé e chega antes. Isso é uma boa pergunta para você no domingo, dia do Senhor, na Santa Missa. Você também sai correndo e chega antes? Quando você quer encontrar-se com Jesus e precisa da igreja, como aquela multidão precisava dos apóstolos e precisava da igreja, quando você também precisa de Jesus e da igreja, que encontra o padre que está na roça, eu estou na roça, tá? Mês de julho. O padre que está na roça, no lugar deserto e afastado, você que encontra um obstáculo e não encontra os apóstolos e não encontra Jesus, você transforma esses obstáculos em material de construção de uma barreira para dizer: não compensa, quando eu precisei não encontrei, não adianta, não vale a pena, não presta, e pronto, está feita a muralha. Os obstáculos você os utiliza para construir muralhas, ou você, ao identificar os obstáculos, faz deles
ocasião para entrar dentro de você e tomar consciência: olha, os obstáculos estão aparecendo, mas eu não posso tocar minha vida do jeito que eu estou. Eu não posso tocar meu casamento, minha família, meu trabalho e minha profissão sem encontrar-me com Jesus. Eu necessito, embora tenham obstáculos e eles estão afastando-se de mim, eu vencerei os obstáculos e eu me encontrarei com Ele. Eu correrei a pé, eles vão de barco, mas eu chegarei primeiro. Mas sem me encontrar com Ele eu não fico. Reage, reage, reage. Se imponha esse elemento que conduz o seu entusiasmo, dizendo: sem Ele eu não fico. Agora vem o desfecho. O versículo 34 é o ponto nevrálgico de estrangulamento para o que vem. Deixa eu te recordar uma coisa: o Evangelho de Marcos é um evangelho que relata que Jesus multiplicou pães por 2 vezes. E nas 2 ocasiões que Jesus multiplicou pães, ele não foi bem entendido e interpretado. Domingo que vem a gente vai ver o relato da multiplicação de pães no Evangelho de João. Esta cena que acontece aqui, a gente para no versículo 34, e imediatamente no versículo 35 até o 40 é a cena da primeira multiplicação de pães em Marcos. Depois tem um monte de acontecimentos, e no capítulo 8, versos 1 seguintes, tem a segunda multiplicação de pães. Nas duas vezes que Jesus multiplica pães, a multidão não entende o significado da multiplicação de pães, e a multidão faz da multiplicação de pães uma motivação para conduzir Jesus para outro caminho. A partir de agora vai desencadear uma grande crise chamada de a crise de expectativa messiânica. O que a multidão tinha como expectativa messiânica não vai corresponder ao que Jesus é. A multidão anseia um tipo de Messias e Jesus se apresenta como um outro tipo de Messias, que não é aquele que está sedimentado na mente, no coração e na expectativa da multidão. E cuidado para você não estar nessa. Olha o que vem. A novidade chega agora. Ao desembarcar, versículo 34, leiam. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Pronto, 3 coisas: compaixão, pastor e ensino. Você provavelmente nunca entendeu compaixão com o sentido que o evangelista Marcos dá aqui. A gente sempre pensa compaixão, aquela força que move a gente a fazer coisas e dar coisas para os outros. Não dei conta e fiz por ele e por ela. A gente pensa sempre que compaixão é dar coisas. Jesus vê a numerosa multidão como ovelhas sem pastor, tem compaixão e começou a fazer o quê? Começou a ensinar. Aqui está o nó. Cadê as irmãs dominicanas? Irmãs dominicanas, queridas, levanta a mão. Aqui, as irmãs dominicanas. Tem as nossas irmãs salesianas aqui que são educadoras. Você já entendeu que quem cuida do ensino é alguém movido pela força da compaixão de Jesus?
Nós vivemos uma gravíssima crise de compaixão, porque vivemos também uma gravíssima crise de ensino. Nós não associamos compaixão com ensino. A gente pensa que amar é ter compaixão e deixar o filhozinho e o netinho fazer tudo que der na teia. Esse é o conceito que nós temos de amar. Amar e ter compaixão é pôr-se primeiro, antes de dar coisas, dar fundamento pelo ensino. É transmitir valores e comunicar conteúdos acumulados e herdados ao longo da vida e da história dos antepassados, dos seus ancestrais, da sua família, da igreja, da sociedade na qual você foi educado. Compaixão não dispensa ensino, parte do ensino. Aqui Jesus se apresenta como um pastor ao modelo messiânico que só Ele pode se apresentar. Um modo novo de pastoreio, um pastoreio que tem a primazia do ensino. Se você comparar, se você tem faro para isso, compare nesta semana o que nós gastamos de verba no Brasil com a tragédia da precariedade do ensino, do investimento na qualidade do ensino e o preço que nós pagamos por construir uma sociedade sem uma base de boa formação. Se você comparar o que nós gastamos com segurança, com as consequências da violência, do desemprego e mesmo da mão de obra mal formada, precariamente qualificada, o caos que é o investimento que deveria ser investimento, mas se torna gasto, porque não gera mão de obra, cabeças e mentes qualificadas. Compare o que se investe, a verba destinada este ano de 2024 para o Brasil, só para o Bolsa Família é de 168 bilhões, minha gente. São 14 bilhões por mês. Quem trabalha e tem um pouquinho de empreendimento no Brasil, eu estou convivendo esses dias lá na roça, com a família e com o povo lá na convivência, a quantidade de gente abandonando os projetos, porque diz, não acha mão de obra. Vai na cidade, tem um monte de gente parada e à toa. Você arruma gente boa para trabalhar. A hora que você percebe que precisa zelar da pessoa e da sua responsabilidade, contratando, fazendo tudo conforme a lei manda, a pessoa diz, não me interessa um contrato, porque se eu fechar um contrato, cancelo os benefícios que eu recebo. Isso existe? E você pode achar que essa sociedade vai ter futuro? Você não vai sair daqui falando que o padre está louco e acha que não tem que ajudar quem precisa. Não é isso que eu estou reivindicando. Estou reivindicando é que antes de dar benefício para o sustento, tem que dar e planejar benefício que forma a pessoa para o mais rápido do mundo ela não precisar de cesta básica de igreja, de padre, de pastor e nem de favor de político. Amém? Amém. Amém? O mais rápido possível. Quanto mais tempo dura essa dependência, ela é para sustentar o sistema das castas que estão lá no poder. Na verdade é uma indústria de compra de votos. Vá para a educação e compare os investimentos nos benefícios sociais com a qualidade da educação. Visite as escolas públicas. Veja que pastoreio nós cristãos realizamos no mundo
a partir da qualidade do ensino que oferecemos para o mundo e para as novas gerações. O ensino em Marcos acentua mais que todos os outros textos do Novo Testamento que essa é a típica compaixão de Jesus, a compaixão que forma a pessoa, capacita e qualifica a pessoa para descobrir quem é Deus e quem ela é, para descobrir os potenciais que ela tem, as qualidades que ela tem, as habilidades que ela tem, treinar e qualificar essas habilidades e ela se tornar uma gestora da própria vida e não depender de esmola de ninguém. Ela gesta a graça do dom que ela é e que ela tem. Um modo novo de pastoreio é o fim do abandono do povo que vem pelo ensino das coisas novas do reino de Deus. O que Jesus veio fazer? Paulo responde na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 2. Paulo diz que Jesus, pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, ele de fato é nossa paz. Ele veio fazer de nós uma unidade. Ele veio para destruir o muro de separação que existe entre nós, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos do Antigo Testamento para eliminar o que existia que dividia a gente, para criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Jesus veio nos reconciliar com Deus. Esta é a obra de Jesus, nos reconciliar com Deus, ambos em um só corpo por meio da cruz. Ele destruiu em si mesmo o muro de inimizade. Hoje nós pregamos o Evangelho e os políticos sustentam-se no poder através do cultivo da inimizade. Inimizade hoje é uma técnica de domínio das massas. Você gera os polos de confronto, direita e esquerda, tal ou tal ideologia, e alimenta o ódio e a raiva. E Jesus, ele veio para destruir em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz para os que estavam longe, para os que estão próximos. É graças a ele que uns e outros em um só Espírito temos acesso junto ao Pai. Jesus não veio para fazer com que a gente tenha acesso à cesta básica. Ele veio para fazer com que a gente tenha acesso junto ao Pai eterno. Sejamos mulheres e homens, filhos e filhas do Pai, numa relação de alteridade, de grandeza, de nobreza, de filhas e filhos, cheios dos dons do Espírito Santo, para que nós mesmos trabalhemos e construamos um mundo melhor. Amém? Amém. Reage! Reage! Suscitarei para as minhas ovelhas pastores que as apacentem, elas não sofrerão mais medo e angústia. Profeta Jeremias. E nós, pregadores e os políticos, alimentamos o medo e a angústia para que todo mundo vote em nós e dê o dízimo para nós. Virou tudo técnica de domínio e de controle. Irmã, irmão, eu te proponho um encontro novo com Jesus. Domingo que vem vai ser a cena da multiplicação dos pães. Eu não vou trollar e dar a conclusão do evangelho de domingo que vem, mas você se prepare para o evangelho de domingo que vem. Você nunca mais será a mesma pessoa. Esse texto aqui te prepara para olhar para Jesus de um modo novo que talvez você nunca na sua vida tenha se permitido. E eu te convido agora, entre no barco
Dê uma fugida com Jesus ali para o outro lado. Fique com Ele um pouco. Peça dele a graça de você também alcançar uma intimidade de ficar com Ele, para que através dele você tenha acesso junto ao Pai. Você tenha a graça de contemplar a face do Pai, de Deus, para que você descubra na verdade quem você é, quem é Deus para você e o que você pode fazer neste mundo com a compaixão que chega ao mundo através de você, pelo dom de ensinar as pessoas as coisas do reino. Incline a sua cabeça, fale com Jesus, reze e renove sua aliança com Ele. Vá lá longe no barco com Ele, abra seu coração a Ele, descanse no colo dEle, restaure suas forças nele. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Canta, igreja. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Fiquemos de pé. Nada faltará. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, conforme o Espírito Santo te inspira. Ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é o único, o Senhor é o único, verdadeiro, bom pastor, que veio a este mundo para nos dar a graça de receber de Deus o ensino das coisas eternas. Obrigado, Jesus, por dar sua vida e nos ensinar que somos filhas e filhos do Pai, e a nossa vida é projetada para uma vida plena aqui e na eternidade com Deus. Senhor Jesus, renove conosco uma aliança nova e faz de nós instrumentos da sua compaixão, que colaboremos através do ensino nos ambientes que vivemos, transmitamos a fé e os valores do reino, para que esta compaixão que vem pelo ensino nos faça criar um mundo novo
relações novas, comunhão nova, e a inimizade seja destruída. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e agradeça a Jesus, que é a sua paz, que é o seu descanso, que é a sua restauração. Agradeça a Jesus, louve a Jesus, ame a Jesus, adore a Jesus. E cante para Ele: Tu és. Tu és, Senhor, O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és. Tu és, Senhor, O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. nada faltará. Não tenha medo, Jesus é o pastor da sua vida. Dê um abraço e diga isso para quem está do seu lado: não tenha medo, Jesus é o pastor da sua vida. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, Com muito amor. muito amor. Canta, igreja. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. toda vez Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. do meu coração. Mande essa paz pro mundo. Quero Erga sua mão. te dar a paz, Cante essa paz pro mundo. meu Senhor, Com muito amor. Mande essa paz para todas as pessoas que precisam de compaixão. Quero te dar a paz do meu Senhor. Mande essa paz para sua escola, para o seu trabalho, para sua família. E mande essa paz para o seu coração também.